bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Hoje aqui mais um dia, graças ao bom Deus, né? Hoje dia 22 de junho, um domingão muito lindo, maravilhoso. Aqui com um chuvisquinho logo de manhã. E nós estamos aqui com a graça de Deus para que a gente possa mais uma vez, né? Discutir, conversar, né, sobre a palavra de Deus, para que ela possa nos orientar, para que a gente possa ter discernimento, sabedoria, né, cada vez mais. O livro de Provérbios nos traz muita sabedoria, muito entendimento. Através dele, nós conseguimos ver depois a Bíblia com maior facilidade, abre a nossa mente, né, para que a gente possa entender. Então, vamos lá hoje no capítulo 20, até onde der, né? Então, vamos lá, versículo 1, capítulo 20. O vinho provoca insolência e o licor causa barulho. Quem se embriaga com eles não chega a ser sábio. Veja, a Bíblia está dizendo para a gente que o vinho, né, e o licor causa insolência, causa barulho, provoca insolência, causa barulho. A gente sabe que uma pessoa embriagada, né, infelizmente, ela se torna muito tola, né, muito tola. Ela fala coisas sem sentido e muitas vezes a pessoa acaba bebendo, se embriagando para dizer aquilo que ela não tem coragem de falar, né? Muitas vezes, quando ela está sóbria, né? E aí ela acaba falando, né, falando mais do que deveria, maltratando as pessoas, fazendo com que famílias sejam separadas, né? Famílias ficam... Gente, o vício, a bebida, ela destrói famílias, ela destrói uma sociedade, ela destrói as comunidades, né? Então, não adianta buscar no vinho ou em qualquer outra bebida você ser uma pessoa alegre, ter ousadia. Não. O Espírito Santo é o que tem essa alegria que a gente busca e essa ousadia que a gente quer ter sem precisar estar inconsciente praticamente. Em Efésios 5, versículo 18, ele fala assim, ó: venha e se encha do Espírito Santo, que você vai ter alegria e ousadia sem perder a consciência. Olha, a Bíblia é maravilhosa. Para que eu vou precisar beber para mim poder falar, ter vontade de falar, perder a vergonha, né? Como fala, para quê? O Espírito Santo nos ilumina e a gente vai falar as coisas com consciência, mas a gente não vai falar coisas que maltratam as pessoas. Muito pelo contrário. A gente vai enaltecer as pessoas, a gente vai orientar as pessoas, a gente vai mostrar que o Espírito Santo, ele age na gente. E ele nos dá essa alegria, esse vigor, sabe? Essa vontade de você falar, de você cantar, de você dançar, né? Mas no Espírito Santo. Então, Paulo nos diz isso, né? Então, não existe nada mesmo que seja mais forte, mais poderoso do que a presença do Espírito Santo na vida de alguém. E aqui eu gostaria de dizer, assim, toda vez que a gente sai, né, do ensinamento de Deus, a gente está o quê? Tá se voltando pro lado do mal. Lembra que a gente tem dois? A gente tem o conhecimento do bem e do mal, né? A gente tem o conhecimento do bem e do mal. Toda vez que eu estou buscando mais conhecimento do bem, eu vou crescer e fortalecer. Mas se eu não busco conhecimento do bem, o que vai despontar? O que vai despertar e despontar dentro de mim? O mal, né? Porque tem dois leões dentro de você, né? Vamos dizer assim, tem um leão e um tigre dentro de você. Qual que vai crescer mais dentro de você? É aquele que você alimentar mais. Então, o bem e o mal, né? Então, veja, e muitas vezes, aí você fica assim, ó, aí vem alguém, né? Um amigo fala assim, vai,
rapaz, bebe uma golinha aí, toma, bebe uma aqui comigo, né? Bebe mais uma, e aí você vai, e vai bebendo, né? Aí depois, quando você já está embriagado, e depois, quando passa a embriaguez, o que acontece? Muitas vezes, o remorso, né? A pessoa fica com remorso. Por quê? Porque o inimigo quer realmente fazer o quê? Fazer você se sentir um palhaço, fazer você se sentir um fracassado. Porque em Deus nós somos fortes. Mas sem Deus nós não somos fortes, nós somos fracos. Nós achamos que somos fortes, mas somos fracos. Nos entregamos a todos os vícios, né? Porque nós não temos a presença de Deus. Para quê? Para que a gente possa se iluminar e para que a gente possa conhecer o lado bom. E a gente vai fortalecendo só o lado mal dentro da gente. O mesmo eu diria pelo cigarro e todos os vícios, né, gente? O cigarro também. Então, eu muitas vezes eu digo assim, se você não quer acreditar pela Bíblia, né, que está escrito tanto ali que o vinho não é bom, desde que você tome ele socialmente ou tome um golinho só, que você não se embriague com ele, tudo bem. Ele é até saúde para você. Mas a partir do momento que você toma demais, então aí você vai tomando, e aí vem, aí com um gole vem outro, aí com um gole vem outro, aí com o álcool vem o quê? Vem o fumo também, né? E o fumo também é mau. Se não fosse tão mal, você acha que na embalagem dele estaria escrito assim, estaria escrito não, né? Estaria aquelas imagens que você vê. Cada um maço de cigarro, você que não conhece ainda, eu acho que ninguém aqui que está ouvindo esse vídeo não vai, já viu, né? Não vai falar, nunca viu um maço de cigarro, já viu. Então, no maço de cigarro, ele tem... antes tinha umas propagandas maravilhosas de cigarro, né? Hoje tem umas propagandas horríveis, né? Pessoas mutiladas, pessoas, sabe assim, acabadas. Né? Porque o mal, ele provoca... O cigarro, ele provoca muito mal dentro da gente, né? Então, seja sábio. Peça força ao Espírito Santo. Quando você pede de coração, com o joelho dobrado, gente, a gente vence os males que está dentro da gente, vence as tentações, a gente vai vencendo. E eu não diria só o álcool, só o cigarro, eu diria também os refrigerantes, né? Os refrigerantes fazem muito mal para a nossa saúde. E veja bem, nós, né? Os alimentos, como eu dizia ontem também, os alimentos que são embutidos, enlatados, tem muito conservante que faz mal para o nosso corpo. Ora, se nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como é que eu estou preservando esse corpo onde Deus habita? É que Deus tem lugar para habitar o teu coração? Ou a gente está aí, né, cheio de coisas ruins que a gente está colocando dentro da gente e está o quê? Levando nosso corpo a ter doenças. Né? Então, seja inteligente e adquira sabedoria. O sábio não se deixa dominar por coisa alguma. Né? Lembrando que não é só aquele que contém o álcool, né? Mas a gula por comida também, os refrigerantes, os sucos de caixinha também devem ser pensados e repensados antes da gente tomá-los. Né? Ah, mas o suco de caixinha também, sim, tem muito açúcar. Né? E a gente precisa se livrar do açúcar. Lembra que eu dizia ontem o açúcar, os males que o açúcar faz, além do diabetes, né? Então, cuidado, gente. Não seja tolo, né? Seja inteligente. Busca sabedoria. Vamos lá, versículo 2. A cólera do rei é como o rugido de leão. Quem irrita, arrisca a vida. Esse rugido do rei aqui, quem seria esse rei? A cólera do rei, quem seria esse rei? Né? O rei pode ser o rei, na época que eles viviam no reinado de fato, e o rei aqui é o nosso Deus. Porque o nosso Deus é o verdadeiro rei. Né? É aquele rei que nos ama e quer seus filhos também como reis, reinantes. Nós precisamos ser reinantes aqui na terra, porque ele deu a terra para a gente governar. Então, se ele diz para a gente governar, quem governa é rei. Então, rei, nós somos filhos, nós somos reinantes, governantes. Então, ele diz assim, ó, a cólera do rei é como o rugido de leão. Então, não irrite Deus, ou seja, tema a Deus, tema a Javé. No passado, quando você enfrentava o rei, por qualquer motivo, o rei ele decretava lá o teu destino, morte, né? E aqui o nosso rei, não irrite o nosso rei, tema a Javé. Porque quando você irrita o rei, o que vai vir? Só desgraça na sua vida. E você está buscando aquilo. Não é nem Deus que faz com que você tenha as coisas ruins, não, porque Deus é um pai misericordioso. Mas é você que se afasta dele. Você se afastando dele, você não está sob os olhos dele. Você resolveu decidir sua vida sozinho, sem buscar Deus.
Então aí você vai fazendo só tolice, uma tolice atrás da outra, né? Então, não irrite o rei, né? Porque senão você vai arriscar a sua vida. É uma honra viver sem brigas, mas o tolo se envolve em rixas. A gente já disse muito aqui sobre brigas, né? O provérbio inteiro tá falando, você vê como ele vai repetindo as coisas, para que a gente fixe mesmo, né? Não se meta em briga, porque briga, gente, ela só leva ao mal. Muitas vezes, à morte, né? Então não se irrite. Aqui tá assim, na minha Bíblia tá no outono, versículo 4. E muitas Bíblias está no frio ou no inverno, né? Então, entenda. Outono e inverno, né? Então, no outono, o preguiçoso não ara. Por quê? Ah, tá frio, não vou trabalhar não vou plantar, não vou sair não, quero ficar aqui dormindo. Mas e na hora da colheita? Ele vai procurar e nada vai encontrar. Então, o versículo tá assim, ó. No outono, o preguiçoso não ara e na colheita procura e nada encontrará. Veja, se você não planta, como você vai colher? Não tem como. E lembre, e tudo aquilo que eu planto, eu colho. Boas ou más. Projeto na mente é água profunda, versículo 5. E o homem inteligente sabe alcançá-lo. Lembra que eu dizia dias atrás, na águas profundas. Nós temos que ir para águas profundas. Então, o projeto na mente é água profunda. Só que projeto na mente, gente, é você ir buscar, né? É você ir fazer seu projeto, é você fazer a sua parte e pedir sabedoria a Deus para que Ele ilumine seu projeto, para que Ele coloque nas mãos dEle, para que o seu projeto seja o dEle também. Porque não adianta você fazer um projeto, mas o projeto de Deus não é aquele para você. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai só atrasar. Você já percebeu quantas vezes a gente não toma decisões corretas e a gente fala assim, puxa, se eu tivesse feito isso, teria dado mais certo. Então, o que acontece? A gente está indo por caminhos que não é o caminho de Deus. Por quê? Porque a gente quer ir na força do nosso braço e muitas vezes a gente não pede a sabedoria de Deus, não pede a Deus que interceda, que nos ajude. Percebe? Que ele, Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Eu quero fazer isso. Me oriente de que forma, de que maneira melhor fazer. Melhor maneira para executar esse projeto. Então, veja. Projeto na mente é água profunda e o homem inteligente sabe alcançá-lo. Por que sabe alcançá-lo? Porque ele vai buscar sabedoria no Senhor. Né? E ele se entrega ao Senhor. 6. Muitos se proclamam homens fiéis, mas quem encontrará um homem de confiança? E aqui, gente, eu escrevi uma coisa e eu faço questão de ler para vocês, né? Ó, muitos se dizem amigos fiéis, mas nós só encontraremos, veja bem, alguém fiel, ou seja, por quê? Será que todas as pessoas são fiéis de fato? Será que o homem é fiel mesmo? Então, ó, muitos se proclamam homens fiéis, mas quem encontrará um homem de confiança? Veja, quando você está crescendo na fé, amadurecendo em sabedoria, né? Crescendo em sabedoria, mais próximo de Deus, quantas pessoas se afastam de você? É natural. O que o próprio Jesus dizia: busque primeiro o reino e tudo mais vos será acrescentado, mas com tribulações. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, não querem trilhar o mesmo caminho que você está trilhando. E eles vão tentar o quê? Te arrastar. Veja, se você subir um degrau, alguém está no degrau de baixo. Quem que tenta te arrastar? É quem está acima de você? Quem está acima de você vai puxar para cima, não te arrastar. Então, quem está abaixo de você é que te puxa. Por isso, quando as pessoas começam a falar de você, você não pode dar ouvidos. Por quê? Porque só quem está abaixo de você vai dizer para você: mas você fazendo isso, mas você acha que você merece? Para com isso, para de ser bobo, olha o que você está fazendo, né? Quando você começa a crescer, todas as pessoas que estão abaixo de você, que não estão na mesma sintonia que você, não está no mesmo
no mesmo passo ali que você, né? Não está na mesma frequência que você está, eles vão tentar te derrubar, dizendo as piores coisas de você. Olha, você está vencendo na vida, nossa, fulano está vencendo, será que ele está roubando? Será que ele está matando alguém? Olha isso. Será que está mexendo com coisas ilícitas? Então veja, as pessoas que não estão na mesma frequência que você vai tentar te desanimar. Mas você lembra sempre que Deus já te fez aprovado. Deus já te aprovou. E quando você está no caminho do bem, quando você está no caminho da sabedoria, você não vai fazer coisas erradas, porque você teme ao Senhor. Então você vai crescer. Vai crescer em graça e sabedoria, você vai crescer cada vez mais. E Deus vai te acrescentando cada vez mais. Porque lá na palavra está, busque primeiro o reino e tudo mais vos será acrescentado. Então as pessoas que estão te tentando derrubar, você não pode dar ouvidos para elas. Tente levar com você. Se você não conseguiu, ela vai ficar no caminho. Percebe? Então, muitos se dizem fiéis, mas quando encontramos alguém fiel, quando vamos encontrar alguém fiel, quando nós estivermos na mesma frequência que a pessoa está. Que aí você pode realmente confiar naquela pessoa. Que ela não vai te derrubar, ela não vai te trapacear, né? Não vai passar a perna, como a gente diz, né? Então, e outra coisa que você sempre aprendeu, né? Que nós sempre dizemos que são os opostos que se atraem, né? E eu diria a vocês que não são os opostos que se atraem, são os iguais que se atraem. São os iguais. Porque quando eu mudo de pensamento, quando eu mudo de atitude, buscando ser mais sábios, pode ver que muitos vão afastar de você. E muitos vão aproximar de você. Porque quer também estar no mesmo caminho que você, quer buscar a mesma sabedoria que você está buscando. Então, percebe? Então, são os iguais que se atraem. Muitas vezes, a pessoa fala assim, nossa, eu queria achar um namorado, né, um marido, um esposo, que fosse bacana, que fosse, muitas vezes, pessoas que são separadas. Nesse caso aqui, um exemplo de pessoas separadas, por exemplo, ou separadas, divorciadas, né? E aí, ela tá buscando, ou ele tá buscando uma outra pessoa. Só que ela vive falando mal daquele que convivia com ela, ou com ele. Nossa, por que você separou? Ah, pelo amor de Deus, quem que aguenta aquela pessoa? Aí começa, isso. Quem que o seu cérebro está alimentando? Quem seu coração está... Do que você está alimentando o coração e o seu cérebro? Do quê? De coisas ruins. Certo? Então, o seu coração está desejando uma pessoa boa, mas você está alimentando pessoas más. Então, quem é que você vai encontrar? Aí você sai para uma festa para encontrar alguém, ou hoje nem festa, mas você vai encontrar alguém na internet. Aí tem 100 pessoas boas, mas o seu dedo vai escolher aquela que tem os mesmos pensamentos que você. Ou seja, está maldizendo a pessoa que conviveu com ela, maldizendo. Então você está na mesma frequência, na mesma sintonia. Porque quando eu estou falando coisas ruins, eu estou atraindo aquilo para mim. Quando eu estou falando coisas boas, estou atraindo coisas boas para mim. Então percebe? Então quem vai estar na nossa frequência? Aquilo que eu estiver falando, aquilo que eu estiver pregando, aquilo que eu estiver, a minha boca estiver falando, a minha boca está anunciando. Lembra que a boca fala que o coração está cheio? Se o coração seu está cheio de mágoa, de rancor, você está proferindo mágoa e rancor para todo mundo, você acha mesmo que você vai achar uma pessoa gentil, amável, né? Não, não vai. Né? Então percebe? São os iguais que se atraem. Cuidado. Qual a frequência que você está? Né? Qual é as palavras que você está proferindo para você, para a sua vida? Né? Então tome cuidado. Versículo 7. O justo se comporta com integridade. Feliz os filhos que vierem depois dele. Ah, que coisa linda, gente. Pais sábios, filhos sábios. E você vai educando os seus filhos na lei de Deus, na sabedoria. Olha que maravilha. Porque quando você se comporta com integridade, os filhos que virão serão felizes. Você vai estar deixando um legado, né? Você está deixando um legado bom para as futuras gerações. Qual é o legado que você está deixando, né? Quais as instruções, os sinais que você
Demonstra que você é um reinante nessa terra, que você é uma pessoa, filho de Deus, que você reina realmente. Porque nós nascemos para reinar, né? Reinar, nós nascemos para reinar sobre o nosso coração, né? Para limpar o nosso coração de toda mágoa. Nós viemos para reinar nessa terra que Deus deu para gente. Nós viemos para não ficar dormindo, mas para a gente plantar coisas boas, para a gente poder colher coisas boas. A gente buscar o reino. Então, percebe? Se nós estamos deixando um legado bom para os nossos filhos, nossas futuras gerações serão felizes. Mas se não estivermos fazendo isso, que geração nós vamos ter no futuro? O que você está plantando hoje vai depender das futuras gerações amanhã. E nós vamos parar por aqui porque já deu um tempo razoável e eu quero que vocês olhem até o final do vídeo, não quero que vocês desanimem. Então que Deus abençoe, que você tenha muita saúde, muita paz, muita harmonia na sua família. Vá falar sobre paz, sobre amor, sobre Deus, sobre sabedoria para as pessoas. Busque conhecer mais a palavra para que você possa entender cada vez mais, para que você possa levar para as pessoas cada vez mais. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seu lar, seu trabalho, né? E descanse, mas descanse no Senhor, busque o Senhor enquanto se pode achar, né? Busque no Senhor, proclame esse Senhor, porque tem muitas pessoas que estão esperando você abrir a boca. Ah, mas eu não sei falar, não sabe? Porque as migalhinhas que estão aí na sua boca, qualquer palavrinha que você falar, vai ser um banquete para muitos que não têm nenhuma palavra. Então vá, proclame o Senhor. E Ele peça sabedoria porque Ele está dentro de você. O seu corpo é templo do Espírito Santo, então Ele habita dentro de nós. Se Ele habita dentro de nós, Ele vai te dar sabedoria para você entender a palavra. Basta que você procure. Beijo no seu coração.